Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. O apóstolo Paulo chama-nos para uma consagração e ele é específico. Ele diz: ofereça a você mesmo, ofereça o seu corpo, ofereça a sua vida como sacrifício vivo, racional ao Senhor. Seja um templo de Deus na terra, seja um lugar onde Deus tem prazer em estar. Não é fácil você manter uma consagração todos os dias. Consagração é diferente de santidade. Santidade é um posicionamento de proteção até o seu organismo, a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde emocional. Você se afasta dos prazeres do pecado, isso é um benefício para você mesmo. É um benefício para nós, que passamos a ter uma vida saudável, com melhor qualidade de vida. As pessoas entendem muitas vezes religiosamente o que é a santidade. Santidade não é uma prisão, santidade é uma libertação. Repita comigo: santidade não é uma prisão, santidade é ser livre. Agora ele vai além, ele diz assim: ofereça vosso corpo, tenha um posicionamento e entregar aquilo que você é e uma consagração plena, total a Deus. Consagre ao Senhor como sacrifício vivo. Aí ele diz aqui no verso 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Mude a maneira de enxergar a vida. Depois que vivermos aqui, nós vamos viver uma eternidade. Que é eternidade, é infinito. E nós teremos que prestar conta do que fizemos em 100 anos, ou em 40, ou em 50, ou 80. Por isso que ele diz aqui, mude a sua maneira de pensar. Conexão com Deus não é apenas uma alternativa de ficar livre de problemas pessoais ou materiais. Está ligado a Deus, está ligado à eternidade. Ele diz: mude a sua maneira de pensar. Aonde você está colocando a sua força física, intelectual, espiritual, emocional? Você está edificando que tipo de herança eterna? Você está plantando o quê? Eu e você fomos formados em uma maneira equivocada de servir a Deus. É um Deus longe, um Deus distante, um Deus de vez em quando você vai. Começa a mostrar a Ele que tem uma conexão eterna, que não é uma prisão, é uma libertação. Quem está entendendo, diga aleluia, por favor. Então ele diz aqui: não deixa esse sistema maligno formar uma mentalidade,
uma forma de pensamento que você vai direcionar a sua vida. Eu tive o privilégio de encontrar Cristo com 17 anos. Para mim foi um privilégio, foi uma libertação. A partir daquele momento, Deus começou a mudar a minha forma de pensar. Mas nunca é tarde para recomeçar. Ele diz aqui, veja, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes. Põe a mão na tua testa, por favor. Fala, Senhor, renove a minha maneira de pensar. Senhor, coloca na direção correta a minha maneira de pensar. Muda os meus valores. O que acontece na área do sentimento, das emoções, é bom, mas é perigoso, não é definitivo. As emoções são passageiras. Chorei hoje, bom, melhor chorar do que não chorar. Mas as mudanças não acontecem aqui, acontece aqui, Quem está entendendo, diga amém, por favor. Ele mude a sua maneira de pensar. Não permita que a grande mídia te influencie. Não permita que os mensageiros de Satanás, que se tornaram celebridade para enganar as pessoas, influenciar a sua maneira de pensar. Se esse livro aqui fosse apenas um livro, ele não era proibido de entrar na Coreia, ele não era proibido de ler livremente na China. Esse livro não é apenas um livro religioso, ele é a verdade absoluta, ele é a voz de Deus na terra. Esse livro é a Bíblia Sagrada. É através dela que eu tenho que formar princípios que vão mudar a minha mentalidade, a minha maneira de pensar. É o livro mais combatido da terra, mas é o mais vendido. Tentam de todas as maneiras destruí-lo. Foram homens que escreveram. Mas é quando nós todos estamos em dificuldade, todos, até o incrédulo, a primeira coisa que ele procura é o Salmo 23. Sim ou não? Sim ou não? E depois é o 91. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem solução para tudo. Ela diz aqui, não vos amoldeis do sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta sua mão direita, fala, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta suas duas mãos, fale comigo, Satanás, você não pode me impedir de andar na boa, na perfeita vontade de Deus. Aleluia. Você percebeu que as duas primeiras qualificações da vontade de Deus mexe com a nosso sabor, nosso sentimento, boa, agradável, e depois com o nosso intelecto, perfeita. Deus sabe que eu e você precisamos sentir
confortável. Eu quero dizer para você, a vontade do mundo não te dá o conforto e a felicidade que você precisa, mas te prende, te amarra, te chicoteia em certas áreas da sua vida. Mas a vontade de Deus não, te dá uma satisfação plena. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela é libertadora. Por isto que fazer a vontade de Deus não é fácil, porque somos provados dia após dia. Somos provados dia após dia. Eu quero usar 2 exemplos para você, um positivo e o outro negativo. O positivo está de prova, que Deus provou 2 famílias com relação à sua perfeita vontade. A primeira família entendeu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, mas eu tinha que ter renúncia, eu tinha que ser resiliente, para que eu pudesse realmente endireitar o caminho e andar na perfeita vontade de Deus. Abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis 26. Esta é a primeira família que eu quero mencionar com você. Veja, verso 1 diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimento, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque, que era filho de Abraão, não sei se passou a fome junto com o pai, mas a Bíblia diz que era uma fome como? Se não passou, o pai certamente deve ter falado com ele. Certamente o pai deve ter falado com ele. E agora Isaque passa pela mesma prova. Diz aqui, houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Apertou, escassez de alimento, e você começa a não ver sentimentalmente a situação, fala, não, ele tinha razão, ele era responsável, ele era o supridor da família, ele tinha que dar um jeito. Mas se você for analisar, quem faz com que os alimentos nasce e cresça e esteja no ponto de alimentar o homem? Deus. Isaque conhecia Deus. Ele agiu sentimentalmente, eu vou procurar então outro lugar. O que foi prometido para mim não está acontecendo. Certamente não é o melhor este caminho. Olha para o teu irmão, diga a ele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é fácil fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é assim. Eu decido fazer a vontade de Deus agora, tem uma BMW me esperando na porta. Olha para o teu irmão, fala, a vontade de Deus não é assim, querido. O que está te esperando na porta é a cruz de Cristo. Para realizar a vontade de Deus, nós temos que entender que a porta é estreita, o caminho é estreito, as provações acontecem. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele, sofrimento traz poder de Deus para você, sofrimento traz respostas de Deus para você, sofrimento traz a glória de Deus para a sua vida. Se fosse fácil, todo mundo queria. Todo mundo queria. Por que as pessoas não entram?
Porque para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, eu tenho que renunciar à carne, eu tenho que renunciar ao eu tenho que renunciar os meus achos. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Eu tenho que deixar de ter o Deus da conveniência, eu tenho que aceitar o Deus da palavra. Aí eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, mas Isaac, meu Deus, Isaac, o homem de Deus, passa por escassez de alimento, como seu pai. Já não bastava o seu pai sofrer, agora ele estava sofrendo também. E a Bíblia diz aqui no verso seguinte: o Senhor apareceu a Isaac e o orientou: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Deus falou com Isaac naquele momento, mas não supriu a sua necessidade. A voz de Deus não quer dizer que Ele vai suprir o que você precisa naquele momento. Ela veio orientar Isaac o que fazer no meio de uma crise, para que ele pudesse andar segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. Aí Deus diz a ele, veja no verso 3, habita nesta terra e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas as terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei da tua descendência numerosa como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, por sua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e as minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Eu não sei quantos meses, ou dias, ou anos demorou para que houvesse alimento de volta. Eu não sei qual é o tempo da provação que eu e você passamos. Se nós soubéssemos, seria fácil. Fácil não, talvez mais fácil. Uma coisa eu sei: provação tem início, meio, levanta a sua mão direita e fala, e fim. A Bíblia diz que Isaac fica em Gerar. Eu não sei quanto tempo ele ficou com escassez de alimento, mas eu sei que no verso 12 diz assim, Isaac semeou naquela terra. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala, a terra é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que nos primeiros passos ela não seja assim, mas a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque Deus o abençoava. Foque seu coração em estar no centro da vontade de Deus. E se as pessoas que você não forem contigo e que você ama, e elas falarem, eu não irei, vá, porque eles verão daqui uns anos, ou dias, ou meses, a bênção do Senhor sobre a tua vida, e eles vão te seguir depois. Abre a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, sobreveio grande escassez de alimento. A mesma situação que houve na vida de Isaac. Escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá,
partiu com a sua esposa e seus filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Coloca, por favor, que a menina põe aqui para mim. Esta é a família: Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilom, a cidade Belém e Moabe. Eles saíram de Belém, esta família, porque estavam sendo provados, e a palavra Belém quer dizer casa de pão, aonde tem alimento. Faltou alimento, e a Bíblia diz que eles saem para morar em Moabe, ainda que, termina o texto aqui dizendo, a fim de morar, ao menos por um tempo, nas terras de Moabe. Os moabitas não tinham a bênção de Deus. Em Moabe tinha alimento, era atrativo ir para Moabe, lugar atrativo. Todas as vezes que nós passamos por uma provação, nós somos atraídos para outro lugar. Eles tinham uma ligação com Israel, era mais ou menos próximo de Israel. Tudo que nos atrai para tirar do Senhor, a gente acha uma lógica histórica, religiosa, para aceitar. E recebemos a contribuição dos hereges, que estão nas plataformas digitais, ou que estão pregando nos púlpitos, justificando que nós possamos procurar alimento que satisfaz momentaneamente, mas que não é genuinamente a palavra de Deus. Quer um conselho? Não vá para a terra do inimigo nem por um segundo da tua vida. O lugar mais seguro da face da terra é o centro da vontade de Deus. E eu quero que você entenda que o nome, quando o povo judeu, eles eram de Judá, dava um nome para uma pessoa, eles estavam profetizando que aquela pessoa seria o que o nome representava. O marido, Elimeleque, o Senhor é rei. A esposa, Noemi, graciosa. Aqui tem uma representação, o Senhor é rei da lei, graciosa da graça. Não era qualquer casal, era alguém que temia Deus, era alguém sério com Deus. As provações não vêm para os fracos, vêm para aqueles que são sérios com Deus. Porque os fracos o diabo conduz. Aqueles que têm posicionamento com Deus, Satanás não os remove, porque eles construíram a casa sobre a rocha. Mas este casal, não que queria passar toda a vida em Moabe, por um tempo, e este um tempo arrasou com essa família, acabou com essa família. Meu irmão, eu não sei que tipo de provação você está passando, eu sei o tipo de provação que eu estou passando. Não é fácil. Eu estou mais de 50 anos nesse caminho. Não é fácil você manter no caminho de fazer a vontade de Deus. Mas não queira estar um segundo sequer da sua existência na terra de Moabe. O pouco tempo que esta família morou em Moabe, ela foi destruída, só sobrou Noemi. Deus está nos chamando para que eu e você possamos fazer uma decisão racional e dizer: eu quero permanecer
no centro da vontade de Deus. Quem quer permanecer no centro da vontade de Deus? E já vou dizer para você, não é fácil. Tem tempo de escassez, mas fica firme. Deus vai honrar você. A promessa que Ele deu para Isaque é para você: darei à sua descendência a bênção eterna. Quem quer a bênção eterna para a sua descendência? Levanta suas mãos, diga comigo bem alto, fala: os meus filhos, os filhos dos meus filhos, até a minha 4ª geração, será uma geração abençoada. E se o meu Deus quiser, e Ele não voltar, até 1000 gerações, a bênção do Senhor estará sobre a minha vida. Aleluia, aleluia.